Fala, meus amigos, fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Rogério Machado e está no ar o Carreira Cast, esse podcast que estamos hoje lançando com muita alegria no coração, e tenho certeza que todos vocês vão gostar demais desse trabalho, que tem como objetivo contar lindas histórias. Eu, como estrategista político, a gente entende, quem está no meio sabe que para se construir uma reputação, seja ela de político, de uma pessoa pública, o primeiro passo é ter uma boa história para contar, é ter uma boa história de vida, para aí sim, a partir do momento em que você tem essa boa história, você vai conseguir definir a criação de uma marca, a produção de conteúdos, a segmentação do público, a definição das plataformas e o impulsionamento, não é, como meio de entrega segmentada desses conteúdos. Enfim, o podcast Carreira vai tentar explorar ao máximo aqui os nossos convidados, contando as suas histórias, as suas experiências, as suas frustrações, os desafios. Então, se preparem para muitas emoções no nosso podcast e, desde já, desejo muitas boas-vindas a todos vocês. Peço aí que você que nos assiste já no ao vivo, ajuda o nosso trabalho, deixa aí o teu like, compartilha aqui esse vídeo da nossa live com os teus amigos, que você já vai estar ajudando. Bom, sem muitas delongas, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que foi, olha, escolhido a dedo. Não foi coincidência, foi uma escolha nossa. Nós decidimos que esse seria o nome ideal para nos ajudar aqui no lançamento do nosso programa, porque ele tem uma história de vida fantástica. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha vai ser impactado. Ele é Neurami Amorim, 54 anos, pai do Naxton Amorim, marido, esposo da Sirlene Gomes, ele que é empresário, caçula, né? O caçula de 4 irmãos, ele que teve uma carreira também na política, ele foi deputado estadual pelo partido PCdoB, também vamos explorar muito dessa história aqui dele. Ele que ficou na suplência, depois assumiu lá o mandato de deputado. Ele que ganhou, sim, o título de cidadão fortalezense. Só falta mesmo ali cumprir os protocolos do evento de entrega, mas ganhou o título de cidadão fortalezense. Ele também que é artista, não é? É cantor, já tem aí vários CDs gravados. Então, olha, segura aí, coloca a mão na cadeira, se prepare, porque o homem tem conteúdo, porque ter conteúdo é ter uma boa história de vida para contar. Seja bem-vindo, meu amigo Neurami Amorim. Boa tarde, Rogério Machado, boa tarde a todos que fazem parte da TV América. Quero dizer que é uma satisfação estar participando do seu programa. Muito bem, muito bem. Esse podcast de hoje, o Carreiras, era para ter uma transmissão simultânea entre o meu perfil, Rogério Machado, e o América On. Devido a algumas falhas técnicas, vocês observaram que, inclusive, começamos aí com um pouco de atraso, tá? Esperamos que isso não venha se repetir, mas estamos aqui. Estamos direto no meu canal no YouTube. Logo depois, nós vamos também colocar aqui no América On. Então, olha, esse homem tem uma linda história de vida. Neurami, com certeza, talvez seja uma das histórias mais lindas que nós vamos ouvir aqui, tá? E ele vai nos contar tudo. E eu espero aqui segurar a minha onda, viu, Neurami? Espero segurar a minha onda, porque as conversas prévias que nós tivemos aqui com alguns amigos, ouvindo a história, olha, é coisa mesmo impactante. E eu tenho certeza que as pessoas têm muito a ganhar com isso. Então, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua estrutura parental, não é? Sobre seus pais, de onde você é, não é? De que cidade o senhor é natural. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Olha, eu sou Neurami Amorim, né? Sou filho de Carolina Gomes de Amorim, de Corina Gomes do Ó. Nasci
no município de Itauá, num povoado chamado Liberdade. E aos 4 anos de idade, eu e meus pais se mudamos para a cidade de Parambu. Parambu é uma terra boa, terra muito boa ali, Parambu, terra de gente também muito boa e muito decente. Olha, é claro, é natural que uma das coisas que nós iríamos abordar aqui seria a questão da sua deficiência visual, não é? E eu gostaria de saber como é que foi essa questão dessa deficiência. O senhor já nasceu com ela, foi desenvolvida? Fala um pouco sobre essa questão. Olha, Rogério, a minha deficiência é uma deficiência genética, é uma deficiência de família, já é um problema de família. Eu tenho mais alguns parentes também que têm o mesmo problema visual, primo. Eu tive 2 irmãos, por parte de pai também, que nasceram com o mesmo problema. Então eu nasci de uma visão, eu já não conhecia as pessoas, e da outra visão, com 5, 6 metros de distância, eu já não conhecia mais as pessoas. E perdi total a visão com a idade de 17 anos. Com 17 anos, o senhor perdeu a visão total, né? Sim, foi. Entendi. Esses desafios, como é ser uma criança com esse tipo de deficiência? Porque hoje a gente vê que é natural existir, por exemplo, crianças com autismo, criança com síndrome de Down, enfim, com deficiência visual. E a gente escuta muito os desafios das crianças com autismo, com síndromes, não é? Mas saber os desafios, as dificuldades de uma criança com a deficiência visual, isso já não é tão comum. Como é que era? Quais eram os desafios que o senhor tinha? Tem alguma história que o senhor lembre ainda do seu período de infância que está relacionado com a sua deficiência? Olha, principalmente nascer com a deficiência num município que não oferece uma oportunidade para quem nasce com esse tipo de deficiência. Nascer já em qualquer cidade com a deficiência visual já é muito difícil. E nascer na cidade igual eu vivi na região do Parambu, sem ter uma escola para estudar, ali sofrendo muito bullying, né? Que eu sofri muito bullying, as pessoas me chamando de ceguinho, de coitadinho, entendeu? Então, você perguntando sobre o episódio, eu criança, né? As crianças também, além de fazer muito bullying, eu lembro um episódio que uma vez o menino pediu para mim chutar uma bola. Aí, em vez de colocar a bola, colocou uma pedra de calçamento. E eu chutei aquela pedra de calçamento e ali quase quebrei o pé, né? Naquele episódio. Então, são momentos assim que eu passei, né? Um dos momentos. Mas são muitas coisas que eu passei que nós vamos contar aqui na história. É bem interessante porque a gente observa que essa questão do bullying ela é meio que generalizada, não é? Principalmente nas pessoas que têm uma certa deficiência. Eu que também sou pai, eu sou pai de um adolescente que é deficiente, ele tem autismo, tem paralisia cerebral, então acompanho um pouco dessa realidade, não é? Então imagino que esses desafios eram muito grandes, o sentimento também na época de uma criança ter que entender, não é, Neurami, e passar por uma situação como essa não era nada agradável. Mas também eu fiquei sabendo que já na sua adolescência o senhor tinha uma certa responsabilidade já com relação ao trabalho. Eu ouvi de uma história, e gostaria que o senhor contasse ela aqui, que o senhor vendia bombom em um carrinho. Como é que era isso? Olha, Rogério, todo o começo da minha história de trabalho, ela começa exatamente com o que eu falei agora há pouco. Quando eu tinha 8 anos de idade, sofrendo bullying, aquilo, as crianças me chamam de coitadinho, de ceguinho, entendeu? E aquilo me incomodava. E eu pedi a meu pai para que ele me levasse para fazer uma consulta de vista. E ele falou que não tinha condições de me levar. Eu tinha um cachorro, eu vendia esse cachorro por 150 cruzeiros para poder pagar essa consulta de vista. E fui para Picos, no Piauí. E chegando em Picos, no Piauí, o médico disse que meu problema era um problema mais sério e que meu pai tinha que procurar um centro mais avançado, porque lá não tinha tratamento para o meu problema. E aí, voltando com meu pai,
voltando para Parambu, um amigo perguntou a meu pai como é que tinha sido a consulta, e meu pai falou que o médico tinha falado que eu precisava de um centro mais avançado e que ele não tinha condições de me levar para ir em busca de um tratamento em Fortaleza, ou São Paulo, Campinas, Goiânia. Ele não tinha condições de pagar meu tratamento. E dificilmente eu ia enxergar. E aquilo, quando eu escutei, eu pensei comigo que eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, para ir em busca de um tratamento. E aí foi onde eu falo que Deus começou a me usar a partir daquele momento, daquelas palavras que eu ouvi do meu pai. Isso o senhor tinha em média que idade? 8 anos. E aí eu fui pedir emprego para vender din-din. Cheguei numa casa, pedi a oportunidade para vender din-din para a senhora, que era dona dos din-din. Ela falou que eu não tinha condições de vender na rua, porque eu era muito pequeno e ainda tinha deficiência. E aí eu fui em outra casa e a mulher me entregou um isopor de din-din. Eu comecei a vender din-din, ganhando 30 centavos naquele tempo por cada din-din. E aí comecei a vender din-din, as coisas foram dando certo. E depois eu juntei um pouquinho de dinheiro. E aí comprei uma engraxadeira, fui engraxar sapato. Foi engraxar sapato. E a dificuldade, tinha pessoas que às vezes chegavam do interior com aquele sapato muito sujo. E como eu não enxergava a cor do sapato, eu começava a pensar comigo, que eu ficava com vergonha de perguntar que cor que era o sapato do cliente. E aí eu pensava, é marrom, é preto. E aí às vezes dava errado. Aí pintava o sapato, quando o cliente percebeu, eu tinha pintado o sapato de outra cor. Aí ele me dava, uns vezes brigava comigo, outros me dava uns cascudos. Eu pedi desculpa, que eu falei que estava trabalhando, que eu queria ganhar dinheiro para mim em busca do meu tratamento. Claro. E outros, quando eu pedia desculpa, em vez de me pagar ali o valor do engraxado, me dava o valor de 5, 10 engraxados. E Deus foi abençoando, e daquela engraxadeira eu montei um carrinho de bombom, fui vender bombom em porta de escola, chocolate, chiclete. Rapaz. E desse carrinho de bombom surgiu depois um serviço da seca, no ano de 1983. Nós estávamos passando por 5 anos de seca naquele tempo. E surgiu o serviço de emergência da frente do Bolsão, que era um serviço que o governo dava para manter o pessoal mais carente com a cesta básica e com um pouquinho de dinheiro por mês. Aí eu fui trabalhar no serviço de emergência do Bolsão, fazendo açude. E essa passagem do açude aí foi um momento muito difícil para mim, porque era para trabalhar na picareta, cavando aquela terra no barranco, e depois levar aquela terra, botar num carrinho de mão e levar até a parede do açude. E como eu não enxergava o caminho, porque o caminho era bem estreitinho, aí botaram um guia para ir na frente e eu seguindo ele atrás pelo vulto dele. E aí ele, sabendo que eu era deficiente visual, rapaz, eu tinha 14 anos nessa época, e ele tinha uns 15 para 16 anos, e aí ele fazendo gracinha comigo, ele saindo fora do caminho e entrando por cima dos tocos, das pedras, e eu atrás dele, pelo vulto dele, eu ia caindo por cima daquelas pedras, aqueles tocos, e o povo rindo de mim. E eu escutava pessoas dizerem, eu duvido se esse menino voltar amanhã de novo para trabalhar. E no outro dia eu ser uma das primeiras pessoas a chegar naquele serviço para trabalhar. Então, assim, foi um dos momentos muito difíceis também, assim, na minha vida. E era um trabalho pesadíssimo. Pesadíssimo. Imagino eu que essa questão do bolsão, não é? Era um trabalho pesadíssimo, não era um trabalho para qualquer um. E o senhor estava ali enfrentando mesmo, olha só, já era um trabalho pesado para uma pessoa sem deficiência. Aí imagine uma pessoa com a deficiência visual encarar um trabalho como esse. Era um desafio enorme. Vocês imaginem aí uma equipe que nós éramos uma equipe de 25 homens, em cada turma, em cada barranco, e 300 homens trabalhando nesse açude, entendeu? Nós éramos 300 pessoas trabalhando nesse açude. E 25 homens por equipe em cada barranco. Aí você imagina uma criança cega, que eu tinha 14 anos, e praticamente cego com uma picareta na mão. Eita, rapaz, a gente tem que respirar muito fundo, porque hoje tem muitas pessoas
Tem muitas pessoas que não têm coragem de fazer um trabalho básico, que seja, não é? E na verdade, o senhor, com todas as dificuldades que tinha, enfrentava um trabalho como esse. Olha, eu fiquei sabendo agora aqui, pela minha produção, tá? Que tem uma câmera que ela está desligando sozinha, que é exatamente a câmera do meu convidado. E aqui, como eu disse, a minha prioridade é o meu convidado. Então, eu vou pedir até permissão a quem está nos assistindo, porque agora aqui ao vivo, em tempo real, eu quero fazer aqui a troca, tá? Dos lugares. O Kaique, se estiver nos ouvindo também, penso que está. Eu vou fazer a troca dos lugares e o meu convidado, o Neurami, vai assumir aqui a minha cadeira para ele ter a tomada principal, porque ele é o nosso convidado e ele é o nosso popstar de hoje, tá? Então, não sou eu. Ok, seu Neurami? Eu vou pedir aí a ajuda da Camila, a pessoa que está... Posso fazer a troca? Pronto. Pronto, eu já estou de volta aqui, deixar o meu convidado aí se acomodar na cadeira. Olha, seu Neurami, esse talvez, não sei se foi o seu maior desafio ou um dos maiores constrangimentos, mas o senhor me disse que ouvia muito ali aqueles trabalhadores falarem que o senhor não voltaria no outro dia. E a pergunta é, o senhor voltou? Voltei. No outro dia eu era das primeiras pessoas a chegar, né? Lá no serviço. Trabalhei 6 meses no serviço de emergência para ganhar o dinheiro para ir em busca de um tratamento. Naquela época, ainda nessa fase da adolescência, por exemplo, o senhor em algum momento se sentiu injustiçado? Ou a pergunta também da questão do preconceito, voltando um pouquinho ao que nós estávamos falando. O senhor, de certa forma, se sentia injustiçado? Existia mesmo, assim, um preconceito ferrenho pelo fato do senhor ter a deficiência visual? E o que o senhor faria, e o que o senhor fazia, tipo, tanto na área profissional como na área pessoal? Olha, Rogério, quando eu tomei essa decisão aos 8 anos de trabalhar, eu pensei comigo que, como as pessoas me chamavam de ceguinho, de coitadinho, e tinha aquela rejeição, um pouco também até pela família, e eu pensava comigo, eu tenho a deficiência, mas eu não vou ser um ceguinho qualquer, eu vou correr atrás dos meus objetivos, e vou ganhar dinheiro, e vou conseguir o meu tratamento, que todo o meu objetivo era ganhar dinheiro para ir em busca do tratamento. Isso é verdade. Ou seja, o senhor já tinha ali um espírito empreendedor, né? Sempre querendo já conquistar, buscar a sua independência, né? O suporte também para o seu pessoal. Bom, da sua juventude, chegas à sua fase adulta. Então, como é que foi a construção da sua família, por exemplo, não é? Até chegar ao ponto de ter o seu primeiro filho. Como é que foi essa questão da construção da sua base familiar? Olha, a base familiar, eu também tive muita dificuldade, né, assim, porque fui um cara que sofri muita rejeição, assim, também, né, quando começou a adolescência, começou a fase ali de namoro, eu fui, às vezes, arrumar uma namorada, os pais acabavam o namoro, falavam que eu não tinha futuro para a filha dele, e isso também foi coisas também que me motivaram também, entendeu? Porque quando acontecia, isso não aconteceu só uma vez, foi várias vezes, e como eu era um cara que, além de ter a deficiência, era um cara pobre, sem condições, de família humilde, e isso também me incomodava, mas cada vez que acontecia isso era como se eu
se eu botasse botasse um pouquinho de combustível. E isso me motivava a correr atrás e mudar a história. E Deus me abençoou, que eu arrumei eu tive um primeiro relacionamento, que é a mãe do Naxton, e depois Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa, que é a Sirlene, e Deus me abençoou com 3 filhos com ela, e hoje nós já tem 29 anos que nós somos casados. Muito bem, muito bem. Então, o senhor tem um Naxton, não é? O senhor tem um Naxton como filho, e é só ele? Eu tenho o Naxton como filho no primeiro relacionamento, e tive 3 filhos com a Sirlene, e nossos 3 filhos, Deus levou nossos 3 filhos. Eu perdi a primeira filha com 82 dias de nascido, 83 dias de nascida, e 2 filhos depois, a primeira filha em 98, e 2 filhos em 2007, com 4 meses e 20 dias de diferença de um para o outro. Deus nos levou nossos 3 filhos. Esse é um tema muito sensível, e eu entendo que é um tema bem sensível, de falar de um momento como esse, né, que foi um momento, talvez, 3 momentos, né, tão difíceis na sua vida, mas como é que o senhor se sente hoje falando disso? Qual é o seu sentimento? Olha, na verdade, esse aí foi um momento mais difícil da minha vida. Foi a perda dos meus 3 filhos. O meu filho mais velho que faleceu, Neurami Júnior, um menino que cantava muito. Ele tinha 9 anos quando ele faleceu. E eu me preparava para... Ali eu estava praticamente encerrando minha carreira de música e ia colocar ele, gravar um CD profissional. Cheguei a gravar uma música com ele, uma participação comigo. E quando ele gravou comigo, a gente não sabia que ele estava com câncer. E depois, com 2 meses que eu gravei essa música dele, com ele descobrimos que ele estava com câncer. Então, foi um momento muito difícil, porque ele era um menino que tinha assim, um futuro assim, com uma música que ele cantava muito. Era um menino muito bom musical, cantava no coral da igreja. E eu sempre, mesmo diante de todos esses momentos, eu sempre fui grato a Deus, mesmo assim, pelos 3 filhos que Deus me deu, com a minha esposa, a Sirlene, com o Maxton, que é um filho maravilhoso. E eu sempre agradeci a Deus pelo tempo que Deus deixou eles comigo, e sei que eles são um presente de Deus, que Deus me deu, e que Deus precisou deles no momento que Ele precisa de todos nós, quando chegou o tempo deles. E eu sou grato a Deus pelo tempo que deixou eles comigo. Mesmo diante de muitas perdas, muitas dores, que é um momento muito difícil, mas eu agradeço porque Deus deixou o Naxton com a gente, e o Naxton é um filho maravilhoso. Eu lhe digo que nem para a gente, para nós que estamos aqui do outro lado, é fácil ouvir isso sem ser impactado, sem sentir um mínimo de emoção. E eu até tinha ouvido, né, previamente, que em uma das suas participações em um programa de televisão até conhecido aqui na região, que era, se não me engano, lá no João Inácio Júnior, o qual eu mando um abraço para o João. E quando foi tocado nesse assunto, acho que a sua esposa quem disse, né? Deus deu, Deus tomou de volta, né? Deus tomou. Isso pra gente é muito forte, principalmente para quem é pai, para quem é mãe e sabe o que é a dor de perder um filho. Já não é fácil você ver o filho doente, imagine quando você chega no momento de perder os filhos. Hoje deve ser, não sei, eu não consigo me colocar. As pessoas dizem assim, não, mas tenta usar de empatia e se colocar no lugar do outro, mas para uma situação dessa, a gente não consegue se colocar no seu lugar.
Às vezes eu, quando alguém perde um ente querido, eu sempre, às vezes, converso com a pessoa e sou uma das pessoas que posso conversar quando perde um amigo que perde um ente querido, porque eu, eu sei a dor que ele está passando, da perda do ente querido, e eu falo para ele, digo, olha, você está passando pela perda do ente querido, de um filho, ou de um irmão, ou do pai ou da mãe, mas eu quero dizer para você que não tem perda maior do que a perda de um filho. E você imagina três. Eu passei por essa experiência e Deus me manteve firme. E eu sou muito grato a Deus por Deus ser tão bom comigo, mesmo diante dessas perdas. E hoje, como é o seu relacionamento com o seu filho, com o Naxton? Como que é o seu relacionamento com ele? O Nax o Nax é um filho maravilhoso. O Nax está, assim, o Nax é um rapaz muito humilde, muito estudioso. O Nax faz medicina hoje no Pernambuco, está no 6º ano de medicina, formado em administração. Queria tocar comércio, mas aí depois optou para fazer medicina, cursar medicina. E essa semana eu tive com ele, e eu conversando com ele, e ele falando, pai, hoje eu estou muito satisfeito com o curso que eu estou fazendo. E se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu não deixava de fazer medicina, de cursar esse curso de medicina. Então, assim, está muito feliz, e eu também fiquei muito feliz com ele. Com toda essa história, com todas essas dificuldades, essas frustrações que o senhor precisou passar desde a infância, a juventude até a fase adulta, se o senhor pudesse falar assim, em algumas palavras, como é ser o Neuralmir Amorim? Como é ser? Porque a sua história, ela inspira muita gente, não é? Ela serve de inspiração para muita gente, para muitas pessoas. Mas como é ser o Neuralmir? Olha, eu sou um homem que... Eu sou cristão, na verdade, entendeu? Para mim, Deus está em primeiro lugar em todas as coisas. E sou um homem que gosto de trabalhar, de estar conversando com o cliente, com os amigos, de atender o cliente, servindo um café, uma água, um chá. Para mim é uma satisfação o cliente ou o amigo chegar na minha empresa e eu levantar da mesa e servir um café para eles. Para mim é uma honra. Falo dos meus clientes só, para mim é uma honra. E também gosto de vez em quando de cantar. O cliente chega, eu gosto de estar cantando uma música, de estar contando um pouco da minha história, ouvindo também a sua história também. Às vezes uns vão pedir algum conselho, e eu estou sempre pronto para ajudar, pela experiência, né, de vida. E sou um homem que sempre ajudei muito no social, e gosto sempre de estar dentro das minhas posses, ajudando os mais próximos. Se o senhor pudesse pontuar a maior dificuldade que o senhor já enfrentou até hoje, ou assim, o pior momento, a maior dificuldade que o senhor já enfrentou desde a sua vida até os dias de hoje, o senhor tem alguma em mente, algum momento em mente que o senhor pensou assim, acabou, ou não dá mais, ou nunca aconteceu? Qual foi talvez a maior dificuldade que o senhor já teve que enfrentar? Olha, a maior dificuldade foi na perda dos filhos. Na perda dos filhos, eu passei por um momento muito difícil, e ali é como se eu tivesse... cada momento da perda de um filho é como se eu tivesse assistindo tudo que Jó passou. Entendeu? Na perda dos seus 10 filhos, de todo o seu patrimônio e a sua saúde. E ali eu colocava meus joelhos no chão e dizia a Deus, e dizia, eu estou passando por isso, mas o diabo não tem controle da minha vida, e Deus está no controle da minha vida, e Deus vai me levar para onde Ele quer.
Então, assim, foi o momento mais difícil da minha vida, foi a perda dos filhos, mas, assim, nunca cheguei a fazer aquela pergunta que a maioria faz quando tem alguma dificuldade. O porquê está acontecendo comigo, com a minha família. Eu nunca fiz essa pergunta. Sempre coloquei o joelho no chão, agradeci a Deus, o Senhor está no controle da minha vida. E isso me fortaleceu e fez eu chegar onde eu cheguei. Mas, assim, isso foi a parte mais difícil. Mas a minha vida ela teve muitos momentos difíceis. Momento quando eu comecei a vender de porta a porta, de galego, né, que eu não enxergava as ruas, entendeu? Eu não enxergava os carros para atravessar a rua. Antes de eu começar, o pessoal não acreditava que eu tinha condições de trabalhar, não queria dar serviço. Passei 8 meses batendo de porta em porta para poder conseguir uma oportunidade. E essa oportunidade, eu já com 8 meses querendo voltar para o Ceará, sem ninguém me dar a oportunidade de vender de porta a porta, eu cheguei num primo meu, Edilson Azevedo Lima. Isso era dia 18 de novembro de 1985, no final de tarde, 5h30 para 6 horas da tarde, mais ou menos nesse horário. E eu falei para ele que eu ia voltar para o Ceará. Mas antes de eu voltar, eu queria uma oportunidade para mim trabalhar de vendedor de porta a porta. Só que isso eu já falei as lágrimas pingando. Que eu queria voltar para o Ceará, mas não queria voltar achando que eu tinha condições de trabalhar e ninguém me dava uma oportunidade. E isso ele se comoveu com aquelas palavras também. E olhou para mim e disse: Neuramir, você quer uma oportunidade para vender de porta a porta? Eu digo: eu preciso chegar no Ceará e falar para a minha família que vocês me deram pelo menos uma oportunidade. Eu não quero chegar lá e falar que eu tinha condições de trabalhar e vocês não tiveram coragem de me dar uma oportunidade para me vender de porta a porta. Depois você vai começar amanhã. Fui para casa, passei a noite sem dormir, pensando como é que eu ia fazer para o povo não me roubar mercadoria, que o pessoal dizia que o povo ia me roubar mercadoria, que eu ia ser atropelado na rua, que eu ia me perder, que eu ia fazer a venda, não ia acertar com as casas. Então, todos esses pensamentos negativos, eles tinham comigo. E no outro dia, fui para a casa dele, arrumei a mercadoria, amarrei numa corda, botei no ombro. Quando eu arrumei essa mercadoria, a mãe dele, uma senhora de uns 65 anos, 68 anos naquela época, olhou para o Edilson, que era filho dela, disse: Edilson, para quem é essa mercadoria? Ele disse: é para o Neuramir vender na rua. Disse: meu filho, você tem juízo, você não pode deixar esse menino ir para a rua vender. Eu sei que você tem juízo, se esse menino se for atropelado, se esse menino se perder, é tudo culpa sua. Você não é doido de deixar esse menino ir para a rua, não. Eu sei que você tem juízo. Ninguém deu oportunidade a ele para trabalhar, porque sabe que ele não tem condição de trabalhar. Aquilo foi mesmo que dá uma paulada. Eu botei aquela mercadoria no chão, disse: realmente eu acho que eu não tenho condição de trabalhar. Ele olhou para mim e disse: você sabe que você não tem condição de trabalhar. Você sabe que você não tem condição de trabalhar. E o Edilson tem juízo, não vai deixar você ir para a rua. Ele não é doido de deixar você ir para a rua. Porque sabe que você não tem condições de ir para a rua, vender sozinho. O Edilson olhou para mim e disse: Neuramir, você quer ir vender na rua de porta a porta? Eu digo: meu primo, eu preciso dessa oportunidade. Esse foi: pode ir para a rua. E eu fui para a rua. Batendo de porta em porta, escutando aquela frase daquela senhora: você sabe que você não tem condições de trabalhar, aqui martelando como um CD furado. Até meio-dia sem vender nada. Eu pensei: realmente esse não é meu ramo, não. Mas 12h05 da tarde, às 12h05, eu vendi uma toalha de banho do Flamengo, meu time do coração, um cara chamado Geraldo Catarino. E ali eu dei o pontapé inicial da venda de porta a porta. Voltei para casa, voltei para a rua de novo depois do almoço, e naquele dia eu fiz 10 clientes. E aí começa a minha história do vendedor de porta a porta. Com pouco tempo eu me torno um dos melhores vendedores da cidade. E começa as pessoas batendo na minha porta para vir o jogo. Em vez de eu bater na porta procurando patrão, passou os patrões me procurar para trabalhar para eles. Mas eu tive uma grande dificuldade, que é... Rio Verde tem uma avenida que chama Presidente Vargas, Avenida Central, e quando era para mim ultrapassar essa avenida, eu colocava o ouvido na avenida, porque eu não via os carros, não conseguia enxergar os carros. Eu colocava o ouvido e quando eu achava que não vinha mais carro, que eu não escutava mais barulho de trás, eu atravessava correndo. E quando eu percebia era aquela freada em cima de mim,
as pessoas me xingando, as pessoas achavam que eu estava preparando um suicídio. Não sabiam que eu era deficiente visual, porque eu nunca usei uma bengala. Eu sentava no fio daquela avenida, agradecia a Deus por aquele livramento, dizia: o Senhor está no controle da minha vida. E as coisas foram dando certo, e depois montei a equipe de venda, comecei a trabalhar por conta, e montei uma equipe de venda, montei loja e atacado em 9 estados do Brasil. E as coisas foram dando certo, e estou aqui. Cheguei onde eu cheguei hoje. É impressão minha ou o senhor se emociona quando lembra desses momentos? Não tem como, né? Não se emocionar, né? Porque são passagens assim, que isso é um pouquinho da história, são muita coisa, entendeu? Assim, da história que tem. Porque tem coisas na minha vida que muita gente às vezes vê e nem acredita. Muito cliente acha que eu não sou deficiente visual, acha que tem algum tipo de deficiência, mas não acha que é total, entendeu? Aí coisas que aconteceram na minha vida, que eu fui um deficiente que andei de moto, que dirigi carro, com um guia do lado, vá para a direita, para a esquerda. Então são coisas assim que só acredita mesmo quem presenciou. E a família em algum momento lhe pediu para parar? Olha, na verdade, pedia, mas assim, eu jovem, muito teimoso, né, também, e queria, né, ter o prazer de andar na moto, de dirigir um carro, mesmo com a deficiência, mesmo com todos os riscos, né, que a pessoa mandando ir para a direita, para a esquerda, um pouco de responsabilidade, mas jovem demais. E eu parei o dia que eu tenho um sobrinho, e esse sobrinho gostava muito de mim, como criança, e toda vez que eu vinha na rua, chegando em casa, a pé, ele corria para se encontrar comigo, para se abraçar comigo. E um dia eu vinha na moto e ele correu para se encontrar comigo, e eu passei por cima dele nessa moto. O filho do Naomi, o Joseph. E aí, a partir desse dia, eu nunca mais nem peguei um carro nem uma moto. Eita! Nós vamos tentar dar uma virada na nossa história, na sua história. E eu quero fazer uma última pergunta exatamente para a gente ligar, fazer a conexão desses momentos difíceis com um momento de superação também. Porque nem tudo foi só luta, né? Porque toda luta leva a uma vitória. E o que é que o senhor diria? Hoje o Narkston, por exemplo, vai se formar, não é? Está estudando, vai se formar. O que é que o senhor diria para esses jovens que estão hoje buscando os seus sonhos, buscando se formarem, né? Que estão buscando oportunidades, como o senhor um dia também buscou? O que é que o senhor poderia dizer para essa juventude hoje, que busca essas oportunidades? Olha, a primeira coisa é que ele seja um jovem que tenha uma comunicação com Deus, entendeu? Primeiro ele tem que ter Deus no coração. Porque com Deus você começa, você dá um pontapé. Deus é o pontapé de tudo, é o inicial e de tudo. Mas aí, quando você tem uma comunhão com Deus, as coisas já se tornam mais fáceis. E o segundo é colocar as coisas que você pretende, seus sonhos, diante de Deus, oração, agir. Quando eu falo orar, é orar, mas com ação. Ação é trabalho, é dedicação, é honestidade, é seriedade, é foco, compromisso. Então, o jovem, se ele quiser ser bem-sucedido, ele tem que começar por aí. Deus, trabalho muito, compromisso com seu patrão, com seu amigo, com a sua namorada, palavra. Ter palavra quando fizer qualquer compromisso, e ter sempre agir. Porque se ele tiver essas atitudes, com certeza ele vai trilhar um caminho mais fácil. Ser obediente aos pais, entendeu? Isso é muito importante.
ouvir os mais velhos, quem tem experiência, não ouvir seus colegas, os jovens. Eu digo para os jovens que quando ele precisar de um aconselhamento, que ele procure a quem tem referência. Nunca procurem a seus colegas, porque são pessoas ainda que não passaram ainda, não têm experiência ainda para aconselhar. Então, ele sempre procura pessoas mais velhas e pessoas que têm, que ele possa se espelhar, ser um espelho. Muito bem. Então, depois dessa fase, o senhor passou a ser reconhecido como um dos principais vendedores, né, ali da cidade, ou os melhores vendedores ali da cidade, e começou a sua história também como empreendedor, como empresário, não é? Abriu sua própria empresa, hoje é empresário. Estou sabendo que o senhor faz tudo lá na sua empresa. Olha, estou sabendo que o senhor compra, que o senhor vende, que o senhor faz troca, que o senhor faz rota, que o senhor gerencia, que o senhor atende cliente. Como é que você consegue fazer isso tudo? Olha, primeiro, a satisfação de trabalhar. Para mim, um dia eu conversando com o Naumil, me perguntando para mim como que eu estava, uma vez esse momento mais difícil aí, perguntando, ele amigo, como é que está a loja, como é que está o comércio, como é que você trabalha? Eu digo, Naumil, eu trabalho como se eu estivesse comendo carne assada, que é a comida que eu mais gosto. Então eu trabalho com muita satisfação, como se eu estivesse comendo carne assada, sentindo a fritura, aquele cheirinho da carne. Então, assim, é o prazer, entendeu? Assim, o prazer de trabalhar, de atender o cliente, de servir aquele cafezinho, o chazinho, de conversar. Então, assim, é chegar um final de tarde, assim, prontinho para trabalhar, se precisasse trabalhar mais 8 horas, eu estava prontinho. Então, isso para mim é o que, que me satisfaz, assim, a satisfação, trabalhar com prazer, porque hoje Rogério, você entrevista, quando você entrevista ou conversa com algum empresário, o pessoal tudo estressado, com funcionário, entendeu? Com o comércio, com a correria do dia a dia, entendeu? E eu sempre tranquilo, entendeu? Paciência, tranquilo, vendendo, comprando, fazendo a parte de vários funcionários. Eu faço o trabalho como se fosse aí uma meia dúzia de funcionários dentro da empresa. Eu fiquei sabendo que o senhor, por mais que não goste de falar, de tornar isso público, não é? De divulgar, mas que o senhor é uma pessoa que ajuda muita gente, que já ajudou muita gente, que já ajudou muitas pessoas em momentos difíceis ou até mesmo por uma questão social. Tenho informações que o senhor não gosta de falar sobre isso, mas eu me sinto aqui na obrigação de pontuar isso, porque daqui a pouquinho nós vamos chegar num assunto que talvez ou não esteja relacionado a isso, mas o senhor também transparece ter um coração muito grande, generoso, não é? E talvez esse também seja um dos segredos do seu sucesso como empresário, por Deus abrir as portas e lhe abençoar assim de uma forma tão magnífica. Rogério, esse é um detalhe, porque quando fala de ajudar as pessoas, eu sou a pessoa que passei por isso, que precisei de ajuda. E que, além de precisar de ajuda, como tive muita dificuldade, as pessoas também não acreditavam em mim. Entendeu? E eu tento sempre, quando as pessoas me procuram, eu poder ajudar no que eu posso, e também dando oportunidade também. Eu gosto muito de dar oportunidade para as pessoas que estão precisando de um começo. Eu gosto sempre de estar ajudando e saber que aquela pessoa ele pode não ter ido para frente, mas eu fiz a minha parte. Muito bom. De onde nasceu o desejo ou a ideia de entrar na política? Como é que foi isso? De onde foi que partiu isso? Foi um incentivo de alguém ou nasceu dentro do seu coração? Fala pra gente como é que foi isso. Olha, Walter,
volta aí de novo na mesma que nós estávamos começando agora, mesmo assunto, de ajudar as pessoas. Eu sempre ajudei muito no social. E no ano de 1998, o Ceará estava passando por um momento de seca muito grande. Diziam que era a maior, é uma das maiores secas do século, que a maior tinha sido em 1915. E em 98 era uma outra seca que tinha sido comparada com a de 15. E o pessoal passando necessidade aqui no Ceará, região dos Inhamuns, que é a minha região. E eu sentei num bar um dia com um amigo, falei para ele que ia fazer uma campanha para trazer uma carreta de alimento para dar para o pessoal aqui na região dos Inhamuns. E aí ele riu, achou graça, aquele momento ali. Como é que você vai conseguir uma carreta de alimento? 27 mil quilos de alimento para levar para o pessoal. Eu digo, olha, eu vou fazer uma campanha. E se eu não conseguir arrecadar essa carreta de alimento, eu dou do bolso. Mas eu vou fazer a campanha. E fui para as ruas, coloquei uma música do Luiz Gonzaga, um carro, SOS Nordeste, e explicando para que era a campanha, para trazer para a região dos Inhamuns, no Ceará. E quando eu fui fazer contar a cesta básica e as toneladas deu 33 mil quilos. Olha E aí só. eu trouxe essa carreta de alimento. Na verdade, nesse tempo o pessoal estava saqueando também, e eu com medo de essa carreta de alimento não chegar nos Inhamuns. Aí eu liguei para um comandante meu amigo, e pedi para que ele me arrumasse uma escolta. Expliquei para ele que tinha feito uma campanha de arrecadação de alimento, e eu queria que essa carreta chegasse até o destino, para onde eu fiz a proposta de arrumar a carreta de alimento. E ele disse, senhor, o que você precisa? Eu digo, preciso de uma escolta. Ele me arrumou um cabo, um soldado, um sargento, 3 policiais, e mandou junto comigo para trazer essa carreta de alimento para o Ceará. E chegamos aí nos Inhamuns, no Parambu, Itauá, que foi dividida nos 3 municípios, Parambu, Itauá e Quiterianópolis. No Parambu eu fui entregar uma cesta básica para uma pessoa que estava passando muita necessidade. Isso eu já estava na última cesta básica. E aí a mulher me chama para dentro da casa dela, disse, Neurami, eu estou passando por muita necessidade, isso foi uma bênção se essa cesta chegar na minha casa hoje. Mas vem aqui. Aí me levou na casa vizinha, a mulher só tinha água nos potes. Disse, olha, a última cesta era essa cesta básica. Disse, mas Neurami, eu vou dividir essa cesta. E isso me comoveu. Ela também passando necessidade, pegou aquela cesta básica e dividiu com aquela senhora. E aí surgiu a ideia, eu digo, eu vou ser político para mim poder ajudar essas pessoas carentes. E aí veio a ideia de entrar na política, sair candidato a deputado estadual. E aí saí como candidato e fiquei na suplência, assumi. Mas depois não fiquei ali por 4 meses na Assembleia Legislativa, mas depois não quis mais sair candidato e vi que eu podia ajudar as pessoas mesmo sem ser político. E continuei ajudando mesmo fora da política. Foi uma decisão também muito madura, tanto entrar como sair. Sim, eu acho que tudo que eu fiz foi uma experiência. A política foi muito bom para mim. Ganhei experiência, conheci, mas eu não pretendo voltar para a política. Mesmo naquela época, imagino eu que era um desafio muito grande também ser candidato, não é? E ficar numa suplência é algo que não é tão fácil. Só imagina que eu acho que foi um ato heróico, porque além de todas as dificuldades naquele ano, era diferente de hoje, que se tem ferramentas, estratégias de comunicação que conseguem levar o político através da internet e colocá-lo dentro da casa das pessoas. Acho que o senhor não conseguiu ainda alcançar essa época e o seu trabalho era um trabalho mais braçal, mais corpo a corpo,
não era? Era um trabalho mais difícil. Então, eu imagino que foi um desafio muito grande e foi alcançado. Se o senhor fosse candidato hoje, claro, que eu estou fazendo apenas um paralelo daquela época para esta atual, mas se fosse hoje, só seria um fenômeno, então, na política. Porque se já naquela época conseguiu chegar e ficar na suplência, se tivesse hoje todas as ferramentas do marketing à sua disposição, isso era um fenômeno. Olha, e você falando sobre a dificuldade, eu chegava às vezes nas pessoas para pedir voto, aí o pessoal dizia, não, rapaz, não mexa com política não. Nem os bons aí que enxergam aí não vai fazer nada, e você que é cego, você não vai fazer nada não. Entendeu? Falavam comigo, falavam para mim. E eu, sempre quando eu tinha oportunidade de falar para alguém, ou uma reunião, ou num comício, eu dizia para as pessoas, digo, olha, eu quero que você me dê uma oportunidade de eu contar a minha história. E por que eu estou entrando na política? Por que eu quero ser político? Eu quero a oportunidade de você ouvir a minha história. Eu preciso contar a minha história. Eu tenho uma história. Eu quero que você saiba a minha história. Para depois se analisar se eu mereço seu voto ou não. Porque tem alguns políticos que ele chega no palanque e faz só promessa e vai-se embora. E eu não. Eu quero que você me dê a oportunidade de você escutar a minha história. E depois vem até a mim, me dê um abraço e tem um contato diretamente comigo. E eu tinha um contato diretamente com a pessoa, de abraçar, de estar junto, entendeu? Isso foi um detalhe da minha trajetória política. Como eu fiz a política. Essa, com certeza, é uma das principais, se não ferramentas, ou uma das principais virtudes de um bom político, não somente ter uma linda história, mas uma história real, verdadeira, para contar, mas que essa história também seja autêntica. Então, quando você tem uma história autêntica para contar, que é o que chama a atenção dos eleitores, porque uma história autêntica cria essa conexão do político com o eleitor. Sem uma história autêntica, tudo se torna mais difícil. Então, como o senhor tinha uma história autêntica na época, foi isso que te levou ao sucesso e te levou a chegar exatamente na suplência, não é, de deputado. Neurami, carreira artística, estamos sabendo também que você é cantor, que o senhor tem para aí uns 8 CDs gravados, não é? Alguns de músicas gospel, outros de forró. E de onde veio isso? Foi um dom? O senhor aprendeu durante a sua vida? Foi algo que o senhor desenvolveu ou não? É mesmo um dom que o senhor tem? Como foi essa história do senhor entrar na carreira artística? Olha, eu tenho eu tinha um amigo que ele já é falecido. Ele é o compositor da música Entre Tapas e Beijo, que estourou a dupla Leandro e Leonardo. Newton Lamas. Newton Lamas muito meu amigo e meu compadre. E eu sempre acompanhava ele em alguns shows dele. E trouxe ele para o Ceará, para fazer show no Ceará. Fez alguns shows aqui. E eu, numa vinha dessa minha para o Ceará, eu entrei no Norte Shop e estavam gravando um CD. E eles entravam e cantavam música no karaokê e eles faziam uma gravaçãozinha no CD. Aí naquele tempo o Reginaldo Rossi, muito sucesso com a música garçom, tocando muito. Aí eu entrei dentro do estúdio, lá dentro do estúdio, e gravei a música garçom do Reginaldo Rossi. E fizeram um CDzinho para mim, eu levei esse CD. Aí fui para Rio Verde. Cheguei em Rio Verde, fui para uma beira de rio, mas o Newton Lamas, alguns artistas, Rony Cardoso, um povo da imprensa, do rádio, e fui para a beira do rio, comer churrasco. E eles tomando uma cerveja, bebendo. E o Newton Lama falou para um radialista. Disse, olha, comentário sobre o Reginaldo, quem canta mesmo Reginaldo Rossi é o Neurami aí. Aí o cara pediu para mim cantar a música do Reginaldo Rossi, o locutor. Aí foi disse, se você tiver essa música, gravar essa música, eu toco no rádio. Eu digo, vou levar para você amanhã, eu quero gravar lá em casa. Entendeu? E nesse mesmo dia eu fui convidado para um evento da prefeitura, onde tinha um festival de música. E tinha um festival de música e tinha uma inauguração de uma obra na cidade. E quando eu cheguei no evento, eles tinham colocado meu nome para cantar a música do Reginaldo Rossi. Aí foi, quando eu cheguei, já me chamaram logo para cantar. Aí foi, ganhei
Aí fiquei em primeiro lugar com essa música do Garçom, do Reginaldo Rossi. E aí o Newton Lama disse, meu compadre, vamos gravar um CD só para os amigos, vamos montar um disco só para os amigos, para seus amigos. Eu disse que dá certo, compadre. Ele disse, vamos montar um repertório. E eu montei um repertório com 12 músicas e fui para São Paulo. Cheguei em Campinas, fomos para o restaurante lá do Torrinho Chororó, com uma turma de amigos, de empresário. E eu falei que ia gravar o CD. Digo, eu estou indo para gravar um CD lá em São Paulo e quero que vocês me comprem algumas cópias de disco, para vocês distribuírem para seus amigos, para seus clientes. E naquela mesa eu comecei a fazer história. Porque na história de música, na história de cantor até hoje, nunca um cantor vendeu 10 mil cópias de disco de um disco independente. Eu vendi 10 mil cópias de disco sem nem gravar o disco numa mesa de bar, numa mesa de restaurante, naquele instante. 10 mil cópias de disco. E ali os caras já me deram cheques, entendeu? Pegaram o cheque daqui, dinheiro de 1000 já cópias. Já saiu de lá com o cheque na mão. Com o cheque no bolso, antes de lançar o disco, entendeu? E aí começa a minha história. Mas aí tinha também o papo de vendedor, não é? Era o papo de vendedor ali para vender logo os discos que nem produzido estava. Ou seja, estava vendendo um produto que ainda nem existia. Eu estava indo para a gravadora. Rapaz, que espetacular. Então você reuniu esses empresários e através da sua liderança eles compraram a ideia. Compraram e ali foi vendido 10 mil cópias de disco. Rapaz. E aí, depois gravei o segundo CD, mas ali gravou muito disco. Foi gravado do primeiro CD, ele gravou 50 mil cópias de disco, de um disco independente, e depois eu lancei pela CD Center, já da gravadora, gravei mais 6 CD, e depois, com gospel, eu cheguei a vender 230 mil cópias de disco. 230 mil? Uhum. É muito disco. Do disco gospel que eu gravei, em 2006, foi vendido 30 mil cópias de disco. E atualmente, como é que está o status da sua vida artística? Olha, hoje hoje eu canto mesmo só, mesmo tocando violão na empresa e na igreja, né? De vez em quando me chamam para me dar um testemunho, aí geralmente eu canto umas 2 músicas, 3 músicas, mas hoje não... Na época eu montei banda, tinha equipe com 18 componentes na banda. Mas aí tive muito trabalho e aí eu como vivi sempre do comércio, e aí estava trabalhando no comércio e eu não achei que não compensava mexer com banda. Entendi. Aí hoje mais canto mesmo só na igreja e dou testemunho. Muito bom. História fantástica, realmente, assim, a gente consegue aprender muito com a sua história. E saber que o senhor está preparado para vender qualquer coisa também, isso assusta, viu? Qualquer coisa que lhe entregar hoje, o senhor vende. Você falando aí, uma vez eu vendendo quadro de santo, o Naomi aqui fala assim, o compadre Urami, todo cliente que entra dentro da empresa dele compra. Mas assim, não é todos que compram não, mas se entrar 100, eu vendo para 98,99. Rapaz. É praticamente quase todo. Entendeu? Assim... se entrar para comprar e eu tiver o que ele quer, eu vendo para ele. Aí eu vejo o brinco, gosto de contar, que uma vez eu vendendo quadro de santo, aí colado, sem vender nada. Aí a mulher perguntou se eu tinha quadro de São Jorge. Eu falei que tinha. Cara, seu quadro, achei que tinha mesmo com a deficiência, já quase sem ver a imagem do santo. Aí eu digo, rapaz, não tem no quadro de São Jorge não. Aí eu peguei um quadro de São José. Aí está aqui o quadro de São Jorge. Eu digo, vou fazer São José. São José. Eu digo, vou fazer uma brincadeira com essa mulher para ver o que é que dá aqui. Aí a mulher disse, mas São Jorge não é montado num cavalo? Eu digo, dona, São Jorge, aquele era doido, aquele só ia fazendo negócio, aquele cavalo ele tocou no jumento, o jumento ele tocou na bicicleta, a bicicleta ele vendeu outro de cachaça, acabou com tudo que tinha, não tem mais nada. Aí a mulher lá ficou achando graça e me comprou o quadro. Entendeu? Ai, então, meu Deus do céu. Tem horas que quando não tem saída, tem que brincar com o cliente. Tem entendeu? Que ter criatividade, tem né? Criatividade, Muito bem. Nem à toa que o senhor hoje está onde está, porque
tem também esse talento, vamos dizer assim, porque é um talento nato, não é? Olha, eu quero deixar aberto agora para o senhor dar algumas considerações ou deixar uma mensagem para as pessoas, ou até mesmo contar algum ponto que o senhor não tenha contado durante a entrevista, está sentindo falta, e que eu quero que o senhor fale e deixe uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Olha, primeiramente eu quero agradecer né, pela oportunidade que você está me dando, né, de estar aqui no seu programa. E também dizer para as pessoas, né, que pessoas que estão em busca do seu sonho, os jovens, que a vida não é fácil, mas se ele colocar na mente dele e tiver foco e acreditar que ele vai chegar a realizar o seu sonho, ele pode ter certeza que ele vai chegar. Passa por um momento difícil, vai passar, como eu passei. Eu costumo dizer que o sucesso ele é como uma escada. Tem um primeiro degrauzinho, você começa a subir, começa a escorregar no segundo, sobe o outro, o terceiro, o quarto, vai deslizando de novo, querendo voltar, dá uma paradinha às vezes no meio do degrau, mas se você persistir, se você realmente acreditar, você vai chegar até seus objetivos. Que quem tem seus sonhos, quem tem um projeto de vida para realizar, ele não desista, que ele vai conseguir. Porque se eu conseguir, cara, com todas as limitações que eu tive, e tenho até hoje, e cheguei onde eu cheguei hoje, é porque eu acreditei e porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu não cheguei aqui também, quero dizer que primeiro que eu quero agradecer a Deus por Deus ter tirado um homem simples, um rapaz simples, de um sertão dos Inhamuns desse aí, e sem ninguém acreditar, só eu mesmo e Deus. Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Não chega, Rogério, onde eu cheguei, se Deus não tiver no controle. Não chega. A minha vida, eu costumo falar para as pessoas que ela é um milagre. E eu sou um milagre de estar contando essa história, porque eu sei que sem Deus na frente não chega. Então, assim, que o jovem coloque Deus na frente e trabalhe muito, e seja honesto, seja compromissado, determinado, que as coisas vão dar certo. Isso é o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão me ouvindo. Muito bom, muito bom. Na verdade, eu que agradeço o senhor ter dedicado esse tempo aqui para compartilhar a sua vida, compartilhar a sua história. E para a gente aqui, para quem esteja ouvindo, para quem ainda vai ver aqui o nosso programa também no gravado, eu acho que foi um momento muito bom de aprendizado, de experiência, de ver que nada é impossível, não é? Para quem quer e para quem tem realmente fé em Deus. Talvez o momento mais marcante aqui dessa entrevista foi quando o senhor falou da perda dos seus filhos, e que se os seus filhos foi Deus quem lhe deu, ele também levou, e que o senhor aceita isso. Isso é um ato de fé, isso é um ato mesmo que comprova que o senhor é verdadeiramente um homem de fé e um homem de Deus. Então, por isso, eu que agradeço demais a sua participação. Agradeço também aqui aos meus parceiros, né? Agradecer ao Carlinhos Gomes, nosso diretor, a toda a nossa equipe que deu suporte, deu apoio para que esse primeiro programa acontecesse. Agradeço também a alguns parceiros, a Canet Telecom, o Kevin da Canet Telecom, o Rodrigo da Rodrigo Móveis e Eletros. Agradecer a Calismar Amorim, da Queen, da Clinical Center. Agradecer ao Naomi Filho, né? A todo o grupo gestor aqui da América Digital Company, que é uma agência de marketing digital que toca todo esse projeto aqui, que faz parte do Grupo América. Enfim, tem muitas pessoas a agradecer, mas eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista, esse podcast Carreiras de hoje,
ouvindo música. E eu gostaria que o senhor selecionasse aí aquela que mais lhe marca, a música mais marcante, a música que o senhor mais se identifica, porque eu tenho certeza que pela sua história, a música que o senhor mais se identificar vai ser a que vai alcançar melhor também o coração aqui do nosso público. Olha, Rogério, eu quero agradecer o meu irmão, o Naomi. Naomi foi um pai para mim e para toda a nossa família. Ele foi uma pessoa também que eu posso dizer que tem uma grande participação no meu sucesso também, para me chegar onde eu cheguei, porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu quero lhe agradecer, Naomi, por tudo que você fez por mim, pela minha família, e um irmãozão. Um beijo aí no seu coração. Eu quero dizer que isso é muito especial para mim, e você é um espelho para mim e para a nossa família. Um abraço também para meu irmão Miguel, a minha esposa Sirlene, que está nos assistindo, meu filho Naxton. Um abraço, meu filho, parabéns. Essa música é uma música que eu gravei agora. E nós passamos por um momento muito difícil aí nesses 3 anos de pandemia. Eu gostaria de encerrar cantando essa música. Você que está passando por algum momento de dificuldade, quero dizer para você que tudo que você está passando, pode acreditar em Deus que vai passar. Isso é um momento difícil que todos nós de vez em quando temos que enfrentar. Tá chorando por quê? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. E aí vou levantar, e onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, meu amigo Rogério. Boa, 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 boa. Muito